Meninas e meninos do meu coração varonil, vamos discutir mais uma súmula de quem? Do STF. Vou passar também por outra súmula do STJ. Vamos lá, devagar e sempre. Eu não vou dizer para você se essa súmula ainda é válida, não é válida. Eu quero que você construa comigo uma resposta sobre a manutenção ou não da súmula que a partir de agora a gente passa a analisar. Vamos lá. Mais ou menos assim, né? 563 do STF. O concurso de preferência, a que se refere o parágrafo único do artigo 187 de quem? Do Código Tributário Nacional. E nós sabemos que o Código Tributário Nacional é uma norma pré-constitucional. Como assim pré-constitucional, professor? É porque ela é anterior à Constituição de 88, né? Claro. É compatível o STF, à época, em 1976, época de que minha mãe ainda era uma mocinha, é compatível com o disposto do artigo 9º da Constituição Pretérita. Não é com a nossa não, calma. Talvez com a nossa não seja, né? Mas era compatível com as razões históricas que levaram à sua expedição em 1976. Mas você não falou nada, professor. Calma, a gente está começando agora. O que é o concurso de preferência, né? O que é esse Código Tributário Nacional? Onde está esse negócio todo aí? Façamos a leitura, estou aqui para isso, né? Façamos a leitura do artigo 187. De onde? Do Código Tributário Nacional. Para quem não sabe, esse código, à época, foi expedido como lei ordinária. Você sabia disso? Pois é, uma lei ordinária. Só que a atual Constituição, para as normas gerais em matéria de direito tributário, exige lei complementar. Então, o que acontece? É uma lei ordinária? É uma lei ordinária. Mas a capa, a recepção, a sua recepção pela Constituição Federal de 88 foi em termos de lei complementar. Então saiba que esse código hoje tem o status de uma lei complementar. Foi recepcionado enquanto lei complementar. Bacana. A cobrança judicial do crédito tributário, telinha, não é sujeita a concurso de credores. Mas você falou que tem preferência. Calma. Não é sujeita a concurso de credores com particulares, gente. Por quê? Porque há um princípio regente no direito público que é a supremacia do público sobre o individual. Então significa dizer que eu, Estado, eu não me submeto a concurso de credores, dos particulares em geral. Ah, mas tem o processo falimentar, hein? Deu merda. Né? Tem que entrar. Não, eu não preciso inscrever o meu crédito tributário dentro da lista do processo falimentar ou de recuperação judicial e social. Não há essa necessidade. Eu posso, Estado, manejar de forma autônoma, independente, paralela, uma ação de execução fiscal. Mas, se eu quiser, eu me submeto ao concurso. Ou seja, se submeter ou não ao concurso de credores é uma escolha minha, escolha do Estado. Ele não é obrigado. Porém, porém, as razões da época levaram a criar-se uma preferência em relação ao pagamento da dívida ativa para, nessa ordem, União, como assim? Estados, como assim? Municípios. Ah, então o município é o último. O município é a rabeta, né? Fica na rabeta de receber qualquer coisa, né? E é exatamente onde acontece tudo, né? Então, se você for levar ao pé da letra o princípio regente atualmente, que é o princípio da preponderância do interesse, não há hierarquia entre as entidades políticas. Então, o professor Paulo, a professora Regina, o professor Sabag, o Jardim, o Roque Carrasa, todos eles sempre sinalizaram pela inconstitucionalidade dessa norma. Né? Assim, tecnicamente a gente pode falar que é inconstitucional, daqui a pouco a gente vê qual é o nome disso aqui, né? Então, por quê? Porque não há hierarquia entre as entidades políticas. Só que isso aqui nunca foi declarado formalmente inconstitucional ou não recepcionado pelo STF. Então nós, professoras, professores, falávamos assim, aceita, dói menos, vai cair dessa forma no seu concurso. E muitas questões foram caindo, 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 a ponto, inclusive, acompanhe comigo, de o STJ, gente. O STJ expediu uma súmula fazendo uma interpretação para estender
a preferência da União em relação às suas autarquias também. Ou seja, o crédito das autarquias federais preferem ou prefeririam aos créditos da Fazenda Estadual, desde que coexistam penhoras sobre o mesmo bem. Ou seja, então aqui você teria a União mais suas autarquias e da mesma forma estados mais suas autarquias. O que restaria para o município? Absolutamente nada. Por conta de uma ideia construída, né, no ano de 1976 pelo Supremo Tribunal Federal. Claro que o Supremo ele muda ao longo do tempo a sua concepção, sobretudo quando advém um novo, né, ordenamento jurídico. É o surgimento de um poder constituinte originário. Muda tudo. É inicial, é ilimitado juridicamente. E aí nós temos que, nesse momento, entender por que que naquele momento expediu-se a súmula, por que naquele momento houve a consagração dentro do Código Tributário Nacional de 1966, gente. Esse ano te lembra alguma coisa? 1966. As coisas não estão boas. E quando eu falo quando as coisas não estão boas, é porque a gente começa a dar start a um período de exceção. Vivemos no Brasil um período de exceção, um período político de exceção. Não vou falar aqui sobre ideologias, filosofias, sociologias, mas você sabe que realmente não foi nada bom. E uma grande concentração na mão de quem? Da União. Na União. Né? O nosso federalismo ali, naquele momento, ele é quase que um resgate do que éramos. E começamos a não ser. Explica, pessoal. Estou aqui para isso. Origem do nosso federalismo. Você tem aqui um Estado unitário. Se você tem um Estado unitário, é como se tivesse só a União, né? É como se você tivesse aqui, enquanto forma de Estado, a União. Ah, e o município? Não, o município não tem. E Estado? Não, não tem. A única entidade política é a União. Então ela concentra a arrecadação de todos os tributos, ela que cuida de toda a parte administrativa, ela que cuida de toda a parte financeira, ela que cuida de tudo. Ela que cuida de eleger seus governantes, expedir as normas. Tudo é feito na mão de uma única entidade política. Só que a partir de 1891, e aqui estamos falando da nossa Constituição da República, tudo mudou. Assim, tudo mudou, e é importante que você entenda que toda mudança, ela é uma mudança inicialmente muito formal. O que isso quer dizer? Eu quero que seja, mas, infelizmente, as coisas só vão sendo consagradas, amadurecidas ao longo do tempo. É como colocar o princípio da transparência expresso no texto constitucional, da eficiência. Então todo mundo é eficiente? Não. É feito com um certo amadurecimento a partir de instrumentos que vão sendo implementados ao longo do tempo. Toda reforma, toda mudança drástica, inclusive foi uma drástica, ela ocorre inicialmente num primeiro momento só formal. Então tivemos aqui um surgimento do Estado Federal. O Estado Federal. Então, unitário passou a ser um Estado federal. É o que a gente chama de federalismo centrífugo. Exatamente o contraponto e momento histórico revelado nos Estados Unidos da América, que passou por lá um federalismo por agregação. O nosso é efeito segregador, segregação, desagregador, centrífugo. E nos Estados Unidos da América, centrípeto. Entendi. Então surgem novas entidades políticas, novas ordens. Então você tem a ordem nacional e uma ordem parcial, que seria a ordem regional dos Estados membros. Ah, entendi. Então, todo mundo em equilíbrio, né? Bom, deveria ser, né? Deveria ser em equilíbrio, mas a gente sabe que no primeiro momento não funciona dessa forma. Apesar de você colocar lá que é vedado você criar distinções e benefícios entre si,
E vai espalhando isso ao longo de todas as constituições. Você pode escrever o que você quiser, mas no campo material ocorre de maneira diversa. Por quê? Porque a gente ainda está na União, a gente consegue enxergar na União uma grande concentração de tudo. Veja o que fez, por exemplo, Vargas. Né? Concentração na União, na União, gente. Na União. É como se só houvesse materialmente a União. Ah, formalmente tem os Estados-membros. Formalmente. Então é como se a União realmente ainda tivesse uma certa hierarquia em relação às demais entidades políticas. Bacana, né? Não, nada bacana. Ruim. Né? Porque é um federalismo de desequilíbrio, assimétrico, não cooperativo. Isso antes da Constituição de 88. Qual é o nosso atual estágio? Até para que a gente possa entender se essa súmula ainda é válida, se essa disposição do Código Tributário Nacional merece estar viva aí. Né? Acompanhe comigo. Artigo 18. A organização político-administrativa da República Federativa compreende a União, Estados, DF e municípios. Todos autônomos. Significa dizer, e sem sombra de dúvidas, que não existe hierarquia. O que a gente tem é o princípio da preponderância do interesse. As normas federais, normas nacionais, a norma que for, não é maior do que uma lei municipal. E vice-versa. A lei do Estado não é maior do que o município não é maior do que o Estado, porque tudo se sustenta no princípio da preponderância do interesse. Então não há hierarquia, são todos autônomos. E não confunda a questão da autonomia que foi conferida a essas entidades, como a entidade nacional União e as chamadas subnacionais, as entidades subnacionais, DF, estados e municípios, com a soberania. A soberania, realmente, aí nos remete uma ideia de hierarquia, de sobreposição, mas nesse momento é a república, é o todo. Embora a soberania, a república seja no final representada pela União. Mas quando representada pela União, não o faz enquanto pessoa jurídica de direito público interno. É a nossa pessoa jurídica de direito público externo. Ah, entendi. Porque internamente, a União não manda mais do que o Estado, DF e o município. Ao contrário, tem que exatamente cuidar-se dentro do arquétipo, da arquitetura, né, de repartição de competências definida no texto constitucional. Não poderia a União, por exemplo, estabelecer o horário de funcionamento local. Não, é competência do município. A lei federal seria inconstitucional. Ah, mas do horário bancário. Aí não, porque aí já é direito financeiro, ordem financeira, aí realmente é da União. Né? Ou seja, dentro da partilha, tem que se observar a partilha, não é uma questão de hierarquia. Não há hierarquia entre as entidades. Inclusive, perceba que nos revela, mais uma vez, a título de reforço, não que seja uma novidade na nossa Constituição. Essa disposição ela vem desde 1934, né? Já tem lá. É vedado você criar distinções entre brasileiros ou preferências entre si. Ou seja, você não pode criar entre as entidades políticas privilégios ou preferências entre si. Isso é vedado. E o nosso atual estágio nos revela, inclusive, o seguinte: olha o que estabelece o parágrafo único do artigo 23. Leis complementares fixarão a cooperação entre as entidades. Gente, cooperação quer dizer, inexiste hierarquia. O que nós temos, em verdade, é um federalismo cooperativo. Entendeu isso? Não há hierarquia. É federalismo de cooperação. Então, o artigo 23, parágrafo único, revela isso. E o artigo 241 também, olha aqui, cooperação. O consórcio para cooperação, gestão associada de serviços, mais uma aplicação do nosso federalismo cooperativo. Esse é o nosso federalismo cooperativo, de equilíbrio, sem essa ideia de hierarquia entre as entidades políticas. Ela não existe.
Então, quando você se depara com uma súmula como essa do STF, pré-histórica, pré-constitucional, expedida em 1976, você muito discute, assim como discutiram autores como a Regina, Paulo, Carrasa, Sabag, citados em precedentes recentes do STF, diga-se passagem, doutrinadores de peso na parte de direito tributário. E eles, assim como você, com certeza, a partir dessa explicação, sempre sustentaram que essa disposição do CTN, ela é, aí você, bom, ela é inconstitucional? Bom, é uma norma pré-constitucional. E aí a gente não pode também sermos atécnicos. Não podemos ser atécnicos. Eu não posso chegar, essa súmula é inconstitucional. Não, não, eu sou concurseiro, sou concurseira. E então o que eu falo tem poder. O que eu falo pode influenciar diretamente na sua vida, no seu destino, numa prova aberta, numa prova discursiva, uma prova oral. Se você chega para o examinador, na prova oral lá, né? Fale sobre a constitucionalidade da súmula. Aí você, essa súmula do STF foi reconhecida como inconstitucional à luz da Constituição de 88. Acabou o seu concurso, filha, filho. Por quê? E eu explico. Quando a gente pensa em controle de constitucionalidade do Brasil, a gente conjuga tanto o critério anglo-saxão, que é o controle incidental, difuso, concreto, né? A demanda concreta surge, aí tem um incidente, você faz uma cisão processual e submete aquilo ao tribunal, ao órgão especial, eles decidem, volta para o juiz e o juiz, lá o órgão fracionário vai e decide dentro do tribunal. E bacana. Como também a análise em tese, né? E a via principal não é um caso concreto. Inclusive, é um processo, não é intersubjetivo, não há sujeitos, não há partes. O que você protege é o ordenamento jurídico, para que ele não venha a ruir. E o guardião desse ordenamento jurídico depende. Quando o parâmetro de controle, né, aquilo que está sendo afetado é a Constituição Federal de 88, o nosso guardião é o STF. Quando o parâmetro de controle é a Constituição do Estado, a gente aplica aqui o artigo 125 do texto constitucional, que permite que os estados possam instituir a chamada representação de inconstitucionalidade, surgindo, portanto, como guardião, o Tribunal de Justiça. Então, esse controle via principal, esse controle que é abstrato, da lei em tese, via principal, é feito ora pelo STF, ora pelo STJ. Mas aqui o confronto é com a Constituição Federal. Então surgem instrumentos de controle a cargo do STF para que faça o exame da lei em tese, para manter a rigidez da Constituição Federal enquanto norma máxima que gera aqui o escalonamento vertical, né, de Hans Kelsen. Beleza, porque a Constituição tem que ser mantida. Então, se uma lei entrar em confronto com a Constituição Federal, quem perde? A lei perde. Esse exame, em tese, nós temos alguns instrumentos, como a ação direta de inconstitucionalidade genérica, nós temos a ação declaratória de constitucionalidade, nós temos, inclusive surgindo na Constituição de 88, ao lado do mandado de junção, a ação direta de inconstitucionalidade por omissão, ADIO, e a DPF, a ação de descumprimento de preceito fundamental também, um surgimento a partir da Constituição de 88. Bom, ação direta genérica, ADC, muito conhecida de vocês. Muito conhecida de vocês. Só que é o seguinte, para que você submeta ao controle do STF, em sede de ação direta de inconstitucionalidade, para que ele, reclamando lá que a norma é inconstitucional, ou bater nas portas do STF para transformar uma presunção de legitimidade que é relativa em absoluta com a ADC, existe a necessidade sempre de a norma ser contemporânea. A norma deve ser contemporânea. O que isso significa? A norma ser contemporânea é ela ter sido expedida após 88. Eu só posso controlar em ação direta de inconstitucionalidade
Eu só posso controlar em ação declaratória de constitucionalidade se a norma é contemporânea a 88. Mas é eficaz, está viva, está eficaz, gerando efeitos jurídicos. Poxa, que bacana, que bacana. Acompanha comigo. Essa norma, o CTN, ela é contemporânea a 88? Não, ela é uma norma pré-constitucional. Então não cabe ação direta de inconstitucionalidade, não caberia ADC. Existe a norma? Existe. Discute-se que a norma não trata de todo o seu comando, né? Não tem toda a eficácia social? Não. Então não é adio. Se não é ação direta de constitucionalidade, se não é ADC, o que nós temos? Nós temos a aplicação, nesse momento, do chamado princípio da subsidiariedade. Quando não existe um meio para sanar a lesividade hábil, você pode fazer uso da ação bombril. Qual é a ação bombril? Aquela que tem 1001 utilidades, a ADPF. Então, a ADPF, você pode discutir, inclusive, o direito pré-constitucional. Pré-constitucional. Então, ADPF. Ah, eu não gostei desse artigo 187. AD? Não. ADC? Não. Então, o que sobra? Sobra a ADPF, a aplicação subsidiária. Bacana. Então, você poderia bater às portas, um legitimado previsto no rol taxativo do artigo 103, poderia bater às portas do STF. Exemplo do Procurador-Geral da República, exemplo do governador do Distrito Federal. Desde que haja, nesse momento, em relação ao governador, o que eles chamam de pertinência temática. Né? Essa norma ela é federal, né? Mas ela me atinge, né? Ela me prejudica. Então, existe uma pertinência temática, sendo você, portanto, legitimado, mostrando o interesse de agir. Que bacana, né? Pois é. Então, caberia a DPF. Para reconhecer a inconstitucionalidade da norma? Não! A inconstitucionalidade seria quando ela é contemporânea. Ela não é contemporânea. Então, normas pré-constitucionais, elas não são julgadas inconstitucionais à luz de 88. Não podem. O STF não tem como fazer isso. Porque não há emprego dentro do STF da chamada inconstitucionalidade superveniente. Não há inconstitucionalidade superveniente. Portanto, uma norma pré-constitucional, ela não seria patentemente inconstitucional, gente. Ela seria ou recepcionada ou não recepcionada. Entendeu isso? Cuidado. Porque tudo isso pode ser objeto no seu concurso. Prosseguindo. E aí, para a nossa sorte, houve o quê? Houve a DPF. E no voto de Carmen Lúcia, reconheceu-se a não recepção. Verificando o contexto de 88, válido para acolher o ordenamento jurídico, norma infraconstitucional que cria distinção, não pode, sejam créditos tributários ou não tributários. Então, procedente a DPF, cancela a súmula 563. Bacana, né? É isso. Significa dizer que a partir de agora, você concurseiro, esqueça. Não. Ao contrário, esqueça não. Porque vai cair na prova e a resposta vai ser: não há concurso de preferência. Inclusive nesse caso. Né, exigindo de você o conhecimento dessa mudança jurisprudencial, que é o cancelamento da súmula 563 e, claro, né, vai junto a súmula do STJ. Embora não tenha citado aqui a súmula do STJ, cancelamento, ela está cancelada. A súmula do STJ que fala das autarquias em relação à União, isso aí também está cancelado. Prosseguindo. Gostaria de trazer, tá quase lá, né? Trazer uma reflexão para você. O que isso aqui tem a ver com a súmula? Nada. Mas é uma reflexão. A gente tem uma frase, né, em latim que é: onde você tem o mesmo direito, a mesma razão, aplica o mesmo direito. Então, se tem a mesma razão, você aplica o mesmo direito. Embora isso não seja tão comum acontecer, cada caso é um caso, já dizia Maximiliano. Mas aqui nós temos uma vetusta norma, expedida, né, em 1940, não preciso dizer, né, 41. Esse ano também não é um ano, é um ano de exceção. Um ano de exceção.
grande concentração na mão da União, e olha só o que revela esse decreto da desapropriação. Os bens de domínio dos estados, municípios, DF, poderão ser desapropriados pela União. O estado do município pelo estado. Cria-se uma ideia de hierarquia federativa. Cria-se uma ideia de hierarquia federativa. Então, muitos bons autores de direito administrativo dizem que essa norma ela não foi recepcionada. Só que o STF sobre ela nunca se manifestou. Mas acredito que com essa decisão, nessa DPF 357, há um caminho para que possamos também impugnar a validade dessa disposição. Como assim? A União pode desapropriar a porra toda. O Estado dos municípios que estiverem em seu território. Mas o município não pode? Ah, é isso. Então, tem hierarquia federativa. Inclusive, há quem escreva em seu livro hierarquia federativa. Já caiu em prova e a questão foi anulada porque não há hierarquia federativa. Então, seria o fundamento da hierarquia federativa extraído daqui? Bom, eu consigo manter pela leitura da preponderância do interesse. Prepondera o interesse da União, prepondera o interesse do Estado. É o que eu tento explicar nas minhas aulas, para que você possa não confundir e acertar a questão. Mas será que essa disposição se mantém a partir de agora? Se mantém, porque não foi o objeto da ação da DPF. E aqui a gente tem o princípio da congruência, da distinção, se prende ao pedido. Esse não foi o pedido. Mas será que futuramente, quando for pedido, não vai ser reconhecido? Acredito sinceramente que sim. É exatamente a mesma lógica que levou à expedição da súmula em relação ao Código Tributário Nacional. Exatamente. Agora, o que me provoca um maior desalento em relação a normas jurídicas é que isso aqui é pretérito, né? É anterior à Constituição de 88, aí vale a porra toda. Vale a porra toda. Agora, o Código de Processo Civil é de 2015. Foi expedido novinho, com a Constituição de 88. E olha só o que revela o artigo 892. Eu quero que você medite sobre isso. Salvo o pronunciamento judicial em sentido contrário, o pagamento deverá ser realizado de imediato pela remetante para o depósito. Lá. No caso de leilão de bem tombado, então, estão leiloando bem tombado. Bem tombado. A União, estados, municípios terão, nessa ordem, direito de preferência na arrematação. Por que primeiro a União? Por que segundo o Estado? Por que terceiro o município? Sendo que todos contam com idêntica hierarquia. O Código de Processo Civil, sério mesmo, poderia ter caminhado e positivamente falando o seguinte: bom, se o bem foi tombado pela União, ela tem preferência. Se o bem foi tombado pelo município, o município tem preferência. Se o bem foi tombado pelo Estado, o Estado tem preferência. Aí depois, pode ter o município, a União, mas quem tombou teria preferência. Poderia ter andado nesse caminho, mas não. Criou nessa ordem. Nessa ordem o quê? Ideia de hierarquia federativa. Será que essa disposição também se mantém uma vez atacada? Acredito sinceramente que não. Se a gente for levar ali o precedente do STF, os fundamentos que sustentaram o cancelamento da súmula 563, essa disposição ela também não se mantém. Hoje, atenção, válido o decreto, vai cair na sua prova, ainda não foi declarado não recepcionado. Válido o CPC porque não reconhecido como inconstitucional. Percebam que eu usei primeiro recepção, porque é uma norma pré-constitucional. E aqui seria inconstitucional por ser uma norma contemporânea a 88. Bacana, né? Bom, espero que tenham gostado aí da análise do cancelamento da súmula 563 do STF, o passeio, né, por algumas partes do direito constitucional, do direito administrativo, e assim fechamos a análise de mais uma importante súmula.